Olá pessoal, nesta aula vamos conversar sobre Inês de Castro na literatura portuguesa. Trata-se de um dos temas mais encantadores, apesar de que vocês vão ver que é trágico, por vezes até mesmo cruel, da literatura portuguesa. É uma história que vem atravessando séculos, cruzando fronteiras nacionais e inspirando muitos escritores. Estamos falando do drama de Inês de Castro, ou do romance de Pedro e Inês, ou ainda a história da rainha que foi coroada depois de morta. O tema de Inês. Só pela pluralidade de títulos, já vemos o valor e o interesse que o tema de Inês de Castro possui. Vamos à história. A história. Portugal, como vocês sabem, foi uma das primeiras nações europeias a se constituir como uma monarquia nacional, ou seja, uma unidade territorial, uma unidade linguística, uma centralização política e jurídica. Isso ocorreu no final da Idade Média, em 1139, quando Dom Afonso Henriques, conde de Portugal, assume o título de rei de Portugal, tornando aquela região independente dos domínios espanhóis, que era o Reino de Leão. Dom Afonso inicia assim a primeira dinastia do Reino de Portugal, que se chamou de Borgonha, que teve 10 monarcas e se encerrou em 1385 com a rainha Dona Beatriz. A história de Inês de Castro se passa na corte de Dom Afonso IV, o 7º rei de Portugal. Trata-se de uma história palaciana, envolvendo reis, príncipes e cortesãos. E como vocês devem ter percebido, estamos aqui na Idade Média, mais precisamente na Baixa Idade Média, que, conforme os historiadores, vai do século 11 ao 15 depois de Cristo. Bom, falando assim, dessa maneira, vocês podiam pensar que vamos contar algo parecido a um conto de fadas, né? Uma história de príncipes e princesas, passada há muitos e muitos séculos atrás, talvez até com dragões e cavaleiros negros, no melhor estilo do romance de cavalaria. Mas apesar de alguns desses elementos realmente estarem presentes, vocês verão que a coisa é bem mais interessante, bem mais complexa e com grandes desdobramentos históricos. Uma esposa para um príncipe. No início do século XIV, Portugal já tinha suas fronteiras definidas e começara um ciclo de forte desenvolvimento e enriquecimento. Mas, se o território português estava livre dos árabes, o mesmo não acontecia do lado espanhol. No início desse século, uma espetacular força militar marroquina invade o sul da Península Ibérica. E junto com o Emirado de Granada, esse Emirado de Granada era um poderoso reino árabe que estava ainda incrustado na Europa. E juntos eles levam o terror aos reinos cristãos da península. Os exércitos espanhóis tentam conter o avanço árabe, mas a superioridade do inimigo frustra suas tentativas. O rei de Castela, um dos reinos que constituirá depois a atual Espanha, pede ajuda a Portugal. Dom Afonso IV, o Bravo, arma uma grande expedição e luta ao lado dos espanhóis na sanguinária Batalha de Salado, que acontece em 30 de outubro de 1340. Os cristãos são vitoriosos e, a partir daí, o poder árabe passa a declinar rapidamente na região. Eu estou contando esses detalhes não é apenas para dar o contexto histórico dos eventos que vamos estudar, mas também para que vocês vejam como era importante as relações entre os reinos cristãos naquela época, principalmente para a proteção mútua contra os inimigos estrangeiros. O rei de Castela, Afonso XI, era casado com Dona Maria, filha do monarca português Dom Afonso IV. Foi ela quem intermediou o pedido de ajuda feito pelos espanhóis aos portugueses. Vemos assim a importância que tinham os casamentos entre as famílias reais. No caso do filho homem mais velho de Afonso IV, o infante Dom Pedro, a história não foi diferente. Herdeiro do trono português, o jovem príncipe contrai núpcias com uma nobre galega. A Galícia é uma região que fica ao norte de Portugal e que hoje faz parte da Espanha. Apesar disso, ela é culturalmente muito próxima a Portugal. Essa nobre galega, chamada Dona Constança Manuel, era descendente da família do rei de Castela.
Por ocasião do casamento, que foi em agosto de 1339, Constança mudou-se para Portugal e, no seu séquito, levou uma dama de companhia chamada Dona Inês de Castro, filha natural de Pedro Fernandes de Castro, que era um altíssimo funcionário do trono espanhol. O infante Dom Pedro, ao conhecer a bela Inês, apaixonou-se perdidamente pela nobre galega e assim acabaram se tornando amantes. O affaire entre eles foi tão intenso e tão indiscreto que causou um grande escândalo na corte. O escândalo dos amores de Pedro e Inês. O rei Afonso, que como já vimos era o Bravo, decidiu expulsar Inês da corte e exilá-la num castelo próximo da fronteira com a Espanha. Mas, mesmo separados, Pedro e Inês mantiveram acesa a paixão que os ligava, e foi aí que uma fatalidade permitiu o retorno de Inês e o reencontro com o príncipe. Ao conceber seu terceiro filho, Dom Fernando, que seria o futuro rei português após o Pedro, Constança morreu. O príncipe viúvo se sentiu livre para se unir a Inês, vendo até a possibilidade de se casar com a moça. Mas o rei, os fidalgos da corte e a opinião pública da época não pensavam da mesma forma. Para evitar mais problemas, Pedro foi com Inês para Coimbra, onde passaram a morar num belo palácio, o Paço de Santa Clara. O escândalo da situação só aumentava, pois tanto a nobreza quanto até o povo em geral desaprovavam essa união. Entretanto, e prestem atenção nisso, esse excesso de zelo pela moral e pelos bons costumes tinham, na verdade, um fundo político. Inês pertencia a uma família poderosa na Espanha, que são os Castros. Seus irmãos haviam conquistado a amizade de Dom Pedro. Dizem até que